Trilhas da Redenção, segunda parte no Brasil, capítulo 9, parte A. Nascer de novo. Respondeu-lhe Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Era um sábado e reencontramos nossas personagens reunidas em mais um momento de preces e estudo em torno da luz imperecível que jorra das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Exceto Elisa. Ela recebera com algum estranhamento a nova doutrina, preferindo permanecer fiel aos antigos hábitos. E assim Pedro a acompanhava à missa realizada aos domingos na cidade vizinha. Os demais continuavam com as reuniões formosas e singelas e, para tal propósito, separaram um dos ambientes da escola de alfabetização. Agrupavam-se cultivando fé ardorosa, boa vontade e disciplina quanto ao dia e a hora previamente convencionado, estabelecendo assim um circuito de forças homogêneas que irradiavam energias balsâmicas e atraíam a simpatia de falanges de espíritos esclarecidos. Abnegados amigos espirituais honravam a reunião, repletos de boa vontade, derramavam sobre eles fluidos restauradores da saúde, infundindo-lhes esperança e coragem. Durante a prece, em comunhão com as forças espirituais, recebiam e emitiam halos de luz em ondas que se espalhavam pelo espaço por toda a fazenda, demarcando fronteiras de proteção espiritual em torno do solar e beneficiando toda a comunidade de trabalhadores. Periodicamente, os ceareiros de Jesus traziam necessitados de luz e famintos de pão espiritual. Eram espíritos vinculados ou não ao grupo. Inúmeras vezes compareciam antigos senhores de engenho e escravos, a maioria estropiados e enfermiços, sedentos de amparo e luz. Os amigos espirituais impunham a destra sobre a fronte daquele que comentaria a leitura da lição evangélica da noite, e o encarnado, inspirado pelo vigoroso pensamento do instrutor espiritual, discorria em belas e inspiradoras palavras que fluíam confortadoras, saturando o ambiente de emanações benéficas, como que anestesiando dores pungentes. Magnetismo salutar transformado nos primeiros socorros ofertados aos tristes e desesperançados. Qual reunião na Terra é capaz de granjear e distribuir tantos recursos? Qual banquete é mais farto de bênçãos? Abençoado seja o momento em que a criatura reconhece o próprio valor e deveres perante a consciência. Assume responsabilidade sobre si mesmo como criatura de Deus, que é e passa a trilhar os caminhos do bem conforme ensinou-nos Jesus. Existirão conquistas mais enobrecedoras? Reunir-se aos amigos e familiares, meditar sobre as páginas cintilantes do Evangelho do Cristo e orar, tão simples tarefa que proporciona frutos tão dadivosos. Os desdobramentos espirituais da tarefa ocorriam ignorados por quase todos da pequena assembleia. Apenas Henrique obtinha fugazes registros mediúnicos dos bastidores espirituais. Apesar disso, os notórios benefícios que colhiam os impeliam a persistir, sem necessitarem do fenômeno mediúnico como comprovação para os prodígios realizados pela fé. Naquela noite, porém, seria diferente. Contariam com a presença de Luiz Pacheco Militão, advogado residente na capital do país. Tornara-se amigo de José Fernandes e Alice. Juntos participavam de um grupo de estudos sobre a doutrina espírita. Convidado a desfrutar de um final de semana no campo,
passou o dia a cavalgar pela fazenda, conversando com os colonos e os escravos. Dotado de peregrinas virtudes morais, era um cidadão humanitário, um advogado defensor da abolição, fato que afugentara muitos de seus clientes. Corajosamente, ele permaneceu fiel aos princípios que adotara. Cultivava hábitos simples e assim agia em conformidade com os próprios princípios éticos, sem submeter-se às opiniões dos oposicionistas. Portador de valiosas faculdades mediúnicas que faziam dele valioso porta-voz dos espíritos, tornando um instrumento de esclarecimento e consolo. Através da audiência, vidência e da psicografia, a ele era possível descortinar o véu entre o invisível e o mundo material. E de tais possibilidades utilizava sempre com elevados propósitos. Antes que a reunião se iniciasse, Anita aproximou-se de Henrique e falou em tom confidencial. Meu filho, hoje foi um dia incomum. Profunda saudade de seu pai, mesclada à sensação de despedida, deixaram-me angustiada o dia todo, fazendo-me recordar daqueles primeiros dias após a desencarnação dele. Henrique também havia registrado a presença espiritual de Leopoldo. Sem nada adiantar, solicitou a mãe. Confiemos em Deus e aguardemos a reunião. Pedro dedilhava um violão, extraindo sublimes acordes. Ao encerrar uma das canções, Henrique o interrompeu e convidou todos para orar. Anita abriu aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo e leu pausadamente um trecho contido no item 5 do capítulo 2, que discorre sobre a assertiva do Cristo: Meu reino não é deste mundo. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens. Porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte nada mais estará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se a que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão, bem-aventurança e de paz. Sabendo temporária e não definitiva a sua estada, no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pedro, que apreciava o entendimento do Espiritismo, associando-os aos ensinamentos do Cristo, foi o primeiro a comentar. Jesus frequentemente tratava desses assuntos que transcendiam a vida terrena. Falava de um reino que não era deste mundo e referia-se à necessidade de nascer de novo para que alcancemos uma pureza de coração que nos torne ainda mais próximo a Deus. José Fernandes completou: a crença em uma vida futura é uma das pilastras sobre a qual foi edificada a moral cristã. O Espiritismo revive tal crença, trazendo-nos não apenas as instruções dos espíritos de alta envergadura moral, mas também o depoimento daqueles que, por algum motivo, descuidaram de si mesmos, das realidades da vida imortal, e ao se depararem com a enormidade dos equívocos cometidos, sofrem o remorso e a culpa. Nesse mesmo capítulo, temos o depoimento de uma rainha, arrependida de ter
considerado a realeza terrena como um bem imperecível. Assustou-se ao ver-se despojada de seus bens, chegando a lamentar até mesmo a falta dos súditos para reverenciá-la. Após breves comentários acerca do trecho lido, aproximava-se o momento da prece de encerramento. Militão, o jovem advogado, pediu que todos permanecessem em silêncio, mantendo o clima de concentração na lição evangélica, e informou a presença de 2 espíritos desejosos de se comunicarem. O médium, em silêncio, permanecia imóvel, olhos fechados, dava a impressão que dormia. Repentinamente, com voz que parecia distante, falou em tom baixo e grave. Vejo 2 homens, um senhor de barbas, cabelos brancos, olhar suave e bondoso, rodeado de um halo luminoso. Pede-me para cumprimentar a todos em seu nome. Diz chamar-se Miguel. Solicita que não desperdicem o tempo e façam todo o bem que puderem. Fala sobre a chegada de um ser muito querido aos vossos corações. Renascerá através de Nina e Henrique. Diz ainda que nos lances mais difíceis da existência ele permanece convosco. Nina, ciente da gravidez, há poucos dias sorriu sonhadora. Já amava a pequenina criatura que crescia em seu ventre. Comovida, Anita reconheceu o avózinho que a amparava desde a infância. Recordou os dolorosos tempos após a orfandade e chorou de gratidão pelo desvelo, amor com o qual ele sempre amparou. Após ligeira pausa, o médium continuou. Este senhor está acompanhado de um homem mais jovem. Tem porte altivo, lembra a aparência física de Henrique. Pede-nos para deixar uma comunicação por escrito. Através da descrição do médium, confirmada pelas irradiações magnéticas da presença de Leopoldo, sem necessidade de mais palavras que o identificasse, muitos deduziram quem era o comunicante. Assim, o grupo permaneceu unido em suaves vibrações de fraternidade. Ansiosa, Anita tentava manter a serenidade e controlar a dolorosa expectativa. Amparado por Miguel, Leopoldo aproximou-se, tomou a mão de Militão, que, sentindo um impulso vibratório no braço, deixou-se levar, transpondo para o papel as frases que surgiam em sua mente com velocidade espantosa. Até mesmo para o médium, que reconhecia não fazer nenhum esforço mental que permitisse tão ligeiro raciocínio. Concluiu a tarefa e, ao passar os olhos pelas primeiras linhas, interrompeu-se, reuniu-se às páginas e entregou-as a Anita, dizendo: pertencem à senhora. Avidamente, Anita relanceou o olhar sobre as frases e, emocionada, revelou aos filhos: é Leopoldo, uma comunicação repleta de referências pessoais e as mesmas expressões ternas que usava. Henrique, leia para nós. Henrique tomou o papel e leu. Querida esposa, eis-me aqui. Volto a você e aos nossos filhos. O tempo passou, mas em mim ainda vive o encantamento e as preciosas lembranças dos primeiros tempos de convívio, quando redescobri as belezas do Rio de Janeiro através de seus olhos. Enquanto estive na terra, fui um tanto avesso às religiões, como o mundo as apresenta. Porém, agora, quando me é dada a oportunidade, visito-os durante os momentos de prece e de estudos. Encanta-me saber que desfrutam de conhecimentos tão sublimes e transcendentes, cultivando uma fé capaz de responder às mais inquietantes dúvidas a respeito de Deus e da vida. Continuem. Não imaginam quanto bem fazem por si mesmos e pelos que os rodeiam, inclusive por mim. A bela cidade em que vivo possui uma paisagem exuberante, assemelha-se à flora brasileira.
Aqui há lares graciosos, como de meu pai e de meus familiares que aqui residem, fazendo-me crer que a morte não extingue os laços de ternura e o encanto da convivência doméstica. Ainda assim, eu prossigo com alguma dificuldade, pois não consigo conceber a ideia de um lar vazio da presença de vocês. Embora eu desfrute de tantas benesses, reconhecidas por mim como imerecidas, descobri que a um devedor não é possível o refrigério da sensação do dever cumprido, sentindo-se capaz de libertar a consciência rumo aos novos voos. Durante quase 3 décadas, usufruí de uma posição de mando, a fim de escravizar homens, e agora padeço de pesados grilhões que me encarceram na culpa e no remorso. Aflige-me saber que honrei mais o título de barão que a consciência imortal. E então, logo compreendi a necessidade de uma nova etapa de trabalho redentor para que eu possa reescrever meu passado de desenganos. Teu avô Miguel anima-me a tomar novo corpo, aproveitar a oportunidade de saldar antigos débitos, pois estarão na terra alguns corações, outrora feridos por mim, e a quem sou devedor de amparo e auxílio. Renascerei em outra localidade do Brasil, inspirando-me nos exemplos de Miguel. Abraçarei a medicina para que eu desenvolva a compaixão, para que possa servir as classes menos favorecidas da sociedade brasileira e assim refazer as lições perdidas. Amigos devotados, benfeitores de nossa família, asseguraram-me que o amor é um forte elo que não se rompe com a reencarnação. Revelam-me que já estivemos juntos em muitas existências e recordam-me que, embora nesta última etapa você tenha nascido na Espanha e eu em Portugal, nos reencontramos no Brasil. Do mesmo modo, no futuro nos reencontraremos e nos reconheceremos. Assim eu creio. Em minhas recordações, só encontro motivos para ser grato. Se algo mais posso solicitar, desejo que compreendam a minha decisão de partir em busca de minha reeducação moral sob a orientação desses abnegados amigos. Encaro uma nova etapa na Terra como uma viagem a trabalho. Recebemos em nosso lar filhos que encheram nossos corações de contentamento e de paz. Peço-lhe que confie neles e realize as renovações necessárias. Abrir as portas da senzala, antes de tudo, será também uma libertação para nós mesmos. Despeço-me. Abracem o Mário por mim. Digam-lhe que agradeço o auxílio prestado a vocês em tempos tão difíceis. Que Deus nos fortaleça e abençoe. Leopoldo. Henrique prosseguiu. Surpreendentes informações. Façamos nossa prece. Agradeçamos a Jesus e ao Eterno Pai que nos permite devassar o invisível. E assim, antes que deixemos o corpo físico, nos é permitido entrever tantas claridades advindas das provas da imortalidade da alma. Todos se comoveram com o recado vindo de além-túmulo. A carta trouxera um misto de consolo e saudade. Emitindo um profundo suspiro, Anita perguntou ao grupo: ajudem-me a compreender. A culpa o atormenta e ele deseja uma nova etapa em breve. É isso? Henrique explicou. As informações desta carta são o exemplo vivo do que acabamos de discutir. Vivendo a vida espiritual, alargam-se os horizontes além dos acanhados limites da terra. Sem a névoa provocada pelos anseios da vida terrena, o indivíduo vê tudo de um plano mais alto. Diante dos próprios olhos, passa em revista a última existência e, atônito, observa que quase sempre se deixou guiar pelo egoísmo e pelo orgulho. Perante o novo panorama que vislumbra, deplora tais atitudes, lamenta o tempo perdido e, assim, tomado de arrependimento,
ora e aguarda uma nova chance. Pedro complementou o raciocínio do irmão. Conhecemos meu pai o bastante para saber que, sentindo-se devedor, jamais recuaria diante da possibilidade de alinhar a própria conduta ao caminho reto. Sabemos que protelar um compromisso não impede que a inquietação ronde nossos passos, trazendo-nos aflição. Em especial no caso dele, que sempre foi muito ativo. Ele nos informa que recebeu a orientação para retornar à terra. Devemos confiar na proteção e amparo que lhe foi concedido. Orar para que tenha êxito, confiantes que estaremos reunidos no futuro. Ademais, segundo o avôzinho, em breve alguém querido retornará ao nosso lar. Após o comentário de Pedro, Henrique e Nina foram abraçados em meio a felicitações. Militão, compartilhando da alegria reinante, comentou: uma reunião repleta de confiança mútua. Tal atmosfera permitiu que fôssemos portadores de tão comoventes palavras. Outrora, os primeiros seguidores de Jesus agrupavam-se a fim de debruçarem sobre antigos pergaminhos que continham os registros dos evangelistas. Certamente que essas assembleias não constituíam apenas de estudiosos, mas, antes de tudo, de amigos sequiosos da presença do Mestre. O tempo passou e agora, através das lições do Espiritismo, revivemos eras longínquas. Reunimos-nos em busca de instrução e do afeto que alimentam o espírito. Reconhecemos que necessitamos um do outro para que a viagem tenha menos solavancos. Tudo isso me faz pensar que, ao receberem-me em vossa casa como um de vossos amigos, em torno de tão sublimes lições, demonstraram a interiorização e vivência do mandamento contido no Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Comentários que denotavam afeição recíproca eram proferidos por um e outro. Anita tudo ouvia sem nada dizer. Quando se recolheu em seus aposentos, leu e releu as notícias que aguardara por tanto tempo. A alegria de sabê-lo entre amigos foi ofuscada pelo atordoamento diante da revelação de que Leopoldo iniciaria uma nova existência. Aceitar aquela carta de adeus, sinalizando nova despedida em tão curto espaço de tempo, era desafiador para quem acabara de descobrir tantas nuances da realidade após a vida na Terra.